Olá, estamos aqui para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Érica Guimarães e vamos à leitura do objeto de conhecimento da aula de hoje. Aula 38, objeto de conhecimento, estrutura da matéria, aspectos quantitativos das transformações químicas, detalhamento, ligações e funções químicas, ligações químicas. E vamos à nossa aula. Estamos começando a nossa aula num ambiente, como vocês podem perceber, que é uma bancada de laboratório, onde nós percebemos algumas vidrarias e que nelas contém algumas substâncias. Como que elas podem ser utilizadas? No exemplo de uma extração do DNA, nós vamos precisar de alguns reagentes básicos, que são eles. Primeiro, nós usamos detergente com a finalidade de romper a membrana celular que envolve a célula e liberar o material genético contido em seu interior. Depois, para esse procedimento de extração de DNA, nós adicionamos sal para ajudar a precipitar o DNA, ou seja, para fazer com que ele fique ali ao fundo, precipitado, que ele se libere de outras substâncias, por exemplo, a água que o envolve. E, por fim, nós usaremos o álcool gelado, principalmente, para separar o DNA de outras moléculas que também estão presentes ali, uma vez que nós rompemos a membrana celular e expomos todo o material que fica no interior da célula. Com a utilização desses reagentes, ou seja, desses princípios, essas substâncias que vão atuar especificamente em uma parte de um procedimento, a exemplo da extração do DNA, nós poderemos, então, a partir desse procedimento, visualizar o DNA de forma simples e eficiente. Vocês perceberam que para cada um dos itens usados, detergente, o sal e o álcool gelado, que para cada tipo deles, ele é usado em uma aplicação específica? Isso nos serve para entender que cada substância tem uma aplicação e uma finalidade de como ela vai atuar. E isso é um princípio do que trabalharemos hoje, que é chamado de funções químicas. Ela representa um dos ramos da química responsável pelo estudo, na verdade, tanto dos compostos orgânicos quanto dos compostos inorgânicos. As funções químicas, então, são grupos de substâncias com propriedades semelhantes, que são divididas em inorgânicas e orgânicas. Vou colocar aqui para vocês. Então, as funções químicas, elas vão se dividir em inorgânicas, que está até aqui citado no nosso texto, como também se dividem em funções químicas do tipo orgânicas. No entanto, elas envolvem, então, compostos diferentes. Vamos colocar os acentos em cada uma delas. Então, as funções químicas inorgânicas envolvem os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Já as funções químicas do tipo orgânicas envolvem os álcools, aldeídos e cetonas. E elas são classificadas nesses dois tipos por seus grupos funcionais, como o OH e o COOH, que determinam seu comportamento, como acidez, basicidade ou reatividade, e são essenciais para entender a química do dia a dia e em diversas aplicações. Na aula de hoje, nós vamos focar nas funções químicas do tipo inorgânicas, que elas são classificações de compostos químicos baseados em suas propriedades e comportamentos. Cada um deles possui características e reações específicas que ajudam a entender a química inorgânica e sua aplicação na natureza e também na indústria. Vamos conhecer as 4 principais dentre as funções inorgânicas. Então, as 4 funções químicas principais que veremos na aula de hoje são os ácidos, os sais, as bases e os óxidos. Vamos começar pelos ácidos. Eles representam substâncias que, em solução aquosa, liberam íons H+. Neste exemplo que eu trouxe para vocês, temos a dissolução do ácido clorídrico em solução aquosa, que ocorre a liberação de 2 tipos de íons. Então, vamos aqui. Temos o ácido clorídrico, representado na
no símbolo HCl. Estamos considerando esse ácido em uma solução aquosa, ou seja, em meio líquido, representado pelo A e o Q, indicando que é uma solução aquosa. Quando eles reagem, esse ácido clorídrico, nós percebemos que vai haver a liberação de quê? De íons H+, como nós sabemos que é um íon? Porque nós verificamos a presença do símbolo de mais relacionado ao seu elemento. Então, sabemos que se trata de um íon hidrogênio, que é o íon H+. E ele também vai liberar o íon Cl-, representado aqui no símbolo. Então, nós temos a representação de um cátion, que é quando temos ele carregado positivamente, e também de um ânion, que é quando ele está carregado negativamente. Então, temos dois tipos de íon resultados dessa reação. Ácidos, eles representam, de maneira geral, uma das 4 principais funções inorgânicas junto com as bases, sais e óxidos. E eles são definidos por Arrhenius como substâncias que liberam os íons H+, como vocês podem perceber, em solução aquosa, resultando em um pH, que falaremos um pouco mais adiante, menor que 7, e são classificados como forte ou fraco. Vamos verificar agora o ácido sulfuroso e como ele está representado na nossa imagem. O ácido sulfuroso, ele apresenta em sua fórmula 2 hidrogênios, representados pelo H, um enxofre, representado pelo símbolo S, em amarelo ao meio, e 3 átomos de oxigênio. Então, a sua fórmula é o H2SO3. Assim, para nós familiarizarmos com os ácidos, vamos observar essa molécula. O ácido sulfuroso, ele é um ácido fraco, que se apresenta de maneira de um líquido incolor com um cheiro forte de enxofre, ou seja, um cheiro de ovo podre. E ele é formado pela dissolução do dióxido de enxofre, o SO2, em água, sendo o intermediário-chave, por exemplo, em chuvas ácidas, sendo prejudicial ao meio ambiente. Então, esse é o nosso ácido sulfuroso, que nos ajuda a entender um pouco mais sobre ácidos. Ele é usado também como agente redutor na fabricação de papel, por exemplo, alvejantes e na produção de sulfito de sódio, que é um tipo de conservante, atuando também como desinfetante e corrosivo para tecidos e metais. E quais são as características de um ácido? Ele tem sabor azedo, como o limão, por exemplo. Então, a gente pode até citar o limão. Ele apresenta o ácido cítrico, que tem então, um sabor azedo. Então, ácido apresenta sabor azedo. Eles conduzem eletricidade, outra característica dos ácidos, quando dissolvidos em água. Então, nós podemos chamar eles de eletrolíticos, que é essa característica de ser um bom condutor de eletricidade quando em meio aquoso. E eles também se caracterizam por reagir com base, uma substância de caráter básico, onde eles vão formar 2 substâncias, o sal e água. Então, o ácido tem sabor azedo, conduz bem eletricidade em meio aquoso e quando eles reagem com uma base, formam um sal e uma água. Além disso, os ácidos eles podem ser classificados em monoácido, diácido, triácido e tetraácido. E ele é classificado de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. Isso significa que se eles forem colocados em contato com água, esses hidrogênios ficarão ionizados na forma do H+. Lembram que uma substância ácida, quando em meio aquoso, libera íons H+. Temos como exemplo ácido cianídrico, ácido sulfuroso, ácido fosfórico e o ácido pirofosfórico. Como podemos perceber dentro dessas classificações, que é de acordo com a quantidade de hidrogênios, percebam que o monoácido ele vai apresentar o quê? Apenas um hidrogênio ionizável, onde percebemos na nossa fórmula, vejam só, apenas um hidrogênio. Já o ácido diácido, ele vai possuir quantos? Do próprio nome diz di. Então, quer dizer que são 2 hidrogênios ionizáveis, onde podemos identificá-lo até na sua
Fórmula 2OH2SO3, 2 hidrogênios. O triácido, por sua vez, vai possuir quantos? 3 hidrogênios, identificados em sua fórmula. Vejam só, o H3PO4, 3 hidrogênios. Por fim, nós temos o tetraácido, que vai possuir quanto? 4 hidrogênios ionizáveis, identificando na fórmula 4 hidrogênios. Então, a partir da observação da fórmula dos ácidos, nós podemos fazer essa classificação de acordo com a quantidade de hidrogênios. Além disso, os ácidos eles também podem ser classificados em hidrácidos e oxiácidos. Os hidrácidos são os ácidos que não têm oxigênio. E eles representam, então, eles não apresentam oxigênio em sua fórmula e são formados por hidrogênio e um elemento não metálico. No caso, o enxofre, representado pelo elemento S, e que ele é um ametal. Ele pertence ao grupo dos calcogênios, onde dentro da tabela periódica nós vamos encontrá-lo no grupo 16. Já os oxiácidos, eles vão conter oxigênio em sua estrutura, como vocês podem perceber, além de hidrogênio e outro elemento, que é geralmente um não metal. Então, os oxiácidos, nós vamos olhar para a fórmula dele e identificar o elemento oxigênio. Tem um oxigênio em sua fórmula? Ele é um oxiácido. Se não tem o oxigênio, que é o símbolo O, ele se trata de um hidrácido. Alguns exemplos de ácidos, vamos observar? Temos aqui o ácido clorídrico, que é na sua fórmula HCl. Onde ele é utilizado? Utilizado, por exemplo, para limpeza de metais, bem como ele está presente no suco gástrico, que é o suco que auxilia na digestão de proteínas lá no nosso estômago. Temos também o ácido acético, na sua representação, o CH3COOH, e ele está presente no vinagre. Então, o ácido acético, ele tem um cheiro característico, que é o cheiro do vinagre, o ácido acético. Temos também o ácido fosfórico, na sua fórmula H3PO4, e ele é encontrado onde? Refrigerantes contêm esse tipo de ácido, bem como fertilizantes também apresentam. Por último, temos aqui o ácido nítrico, na sua fórmula HNO3, e ele é encontrado em fertilizantes, bem como também em explosivos. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de ácidos e onde eles podem ser encontrados no nosso dia a dia. Vamos agora dar uma olhada na fórmula do ácido acético, que é o ácido que tem um cheiro característico de vinagre. O ácido acético ele é composto por dois grupos principais, que é o CH3, temos um carbono ligado a 3 hidrogênios, que é o grupo metil, e temos o outro grupo principal, que é o C, ali de coloração preta, ligado a 2 átomos de oxigênio em vermelho e um hidrogênio representado pelo H, que é o COOH, que é o grupo carboxila. Então, essa é a representação. E uma característica desse tipo de ácido é o seu cheiro de vinagre, muito característico. Essa representação espacial, como eu falei, envolve os dois grupos principais, o grupo metil, CH3, e o grupo carboxila, o COOH. E agora, nós vamos entender um pouco mais sobre nível de acidez e a sua relação. O nível de acidez ele é uma substância e é determinado pela concentração de íons H+. E nós acabamos de falar que os ácidos são as substâncias que em meio aquoso liberam justamente esses íons H+. Certo? Assim, quanto maior a concentração de íons H+, nesse meio aquoso, mais ácido será a solução. E isso nos vai dizer sobre a escala de pH, que é descobrindo o potencial de hidrogênio.
também chamado de potencial hidrogeniônico, conhecido popularmente como pH. É uma escala que mede a acidez ou alcalinidade de uma solução com base na concentração de íons hidrogênio, que são os íons H+. O pH ele é calculado como a concentração de íons hidrogênio, os íons H+, que varia geralmente de 0 a 14, onde o pH no valor de 7 ele é considerado neutro e valores abaixo de 7 são ácidos, bem como valores superiores de 7, ou seja, de 7 a 14, são considerados básicos, ou seja, também chamados de alcalinos. Vamos ver, então, observar essa escala de pH que nos dá esses valores. Percebam que nossos valores de pH, eles só variam de 0 até a 14. E nós temos essas colorações representativas de cada um, pois um meio de medir o pH daquela substância aquosa é colocar pequenas fitas, e dependendo da coloração dela, ela nos vai indicar o nível de pH daquela substância aquosa, onde sempre que precisamos, então, determinar o grau de acidez de uma substância, nós recorremos a essa escala de pH. E por meio dela, a gente quantifica esses íons H+ presentes na solução aquosa, descobrindo se essa substância se trata de uma substância ácida, se ela é neutra ou é básica, bastando conferir, então, o nível de pH. E isso nós veremos um pouco mais à frente quando vamos descobrir agora sobre as substâncias básicas e como elas se caracterizam. As bases, também chamadas de hidróxidos, elas são substâncias que em solução aquosa. Então, percebam que nós sempre falamos de um meio aquoso. Então, as substâncias que, quando estão em meio aquoso, vão liberar íons OH-. E esse radical ele é conhecido como um grupo hidroxila. Então, vamos ver, aqui nós temos o hidróxido de sódio, representado pela fórmula NaOH. Novamente, a indicação que se trata de um meio aquoso. Então, nessa reação que ocorre no meio aquoso, nós temos a liberação do Na+, que se quebrou, vejam só, o íon Na+, e temos o indicativo que se trata de uma base, pois houve a liberação da hidroxila, o OH- nesse meio aquoso. Então, quando o NaOH ele é dissolvido em água, ele se dissocia completamente, liberando os íons Na+, que é o sódio, e o OH-, que é a hidroxila. E essa liberação de íons OH- é justamente o que caracteriza o hidróxido de sódio como uma base forte, pois aumenta a concentração de íons hidroxila na solução, tornando-a alcalina. Vamos observar o hidróxido de sódio nessa solução aquosa. Aqui nós temos a representação dessa substância, que está aqui ao meu lado, onde estão os indicativos dos átomos que o compõem. Em azul nós temos o sódio, no vermelho o oxigênio e de coloração branca o hidrogênio, representando esse composto. Esse composto em solução aquosa, ele também é conhecido como soda cáustica. Talvez agora você já tenha ouvido falar sobre ele. Ele é uma base forte que se dissocia completamente em água, formando os íons sódio, que é o Na+, e o hidróxido, que é o OH-, resultando em uma solução altamente alcalina, que, ou seja, apresenta um pH elevado, ou seja, acima de 7. Ela também é escorregadia, corrosiva e boa condutora de eletricidade, com a dissolução liberando bastante calor, ou seja, uma reação exotérmica, liberando calor quando ela ocorre, e sendo amplamente usada na indústria e laboratórios para neutralização, limpeza e fabricação de diversos produtos. E quais são outras características de uma substância básica? Elas apresentam, em contrapartida aos ácidos, que são azedos, elas apresentam um sabor amargo e uma textura escorregadia. Elas neutralizam os ácidos, formando um sal e água, e conduzem eletricidade em solução aquosa, o que significa que são eletrolíticos. Vamos ver alguns exemplos de bases? Exemplos que trouxemos, temos o hidróxido de sódio, representado pela fórmula NaOH, e ele
É conhecido também como soda cáustica e é utilizado na fabricação de sabão. Então, temos a representação na imagem do sabão, que é utilizado ali, temos na cozinha, lá na área de serviço, no tanque. Ele é feito a partir, então, do hidróxido de sódio, tem sua composição. Temos como exemplo o hidróxido de cálcio na sua fórmula CaOH2. Ele é utilizado na preparação de argamassas, ou seja, na construção civil, nós encontramos o emprego desse tipo de base, o hidróxido de cálcio. Temos, por fim, aqui o hidróxido de magnésio, que é o MgOH2, e ele é usado como antiácido. Quando está com aquela dor no estômago, pode ser usado o que nós conhecemos popularmente como leite de magnésia, que é o hidróxido de magnésio, utilizado então dessa maneira para promover um conforto quando está com essas dores abdominais. E com relação à escala de pH, quando nos referimos às bases? As bases, elas se caracterizam dentro da escala de pH, que vai de 0 a 14. As bases, ou também chamadas de alcalinas, são as substâncias que apresentam pH maior que 7, indicando uma baixa concentração de íons H+, e alta concentração dos íons hidroxila, que são aqueles OH-. Então, quanto mais alto o pH, ou seja, próximo do valor máximo, que é 14, mais forte é o caráter básico daquela substância. E exemplos de substâncias de compostos básicos, o sabão, a água sanitária, por exemplo, bem como o bicarbonato de sódio. Vamos verificar a nossa escala de pH para identificar onde as substâncias básicas vão ser localizadas. Então, percebam que no ponto ali central, nós temos o pH neutro, que é o pH 7. Valores abaixo de 7, como vocês podem perceber, caracterizam pH ácido. E valores de outro lado, que vão do 7 até o 14, caracterizam as substâncias básicas, que apresentam esses altos valores de pH. Agora vamos para a nossa terceira função inorgânica, que são os sais. Os sais, eles são a nossa próxima função que estudaremos, e lembrando que a função química que estamos tratando é uma classificação das substâncias, com base em propriedades químicas comuns que elas apresentam, e que leva-se em conta a reatividade, bem como comportamentos específicos dessas substâncias. Os sais, eles se tratam de substâncias formadas pela reação de um ácido com uma base, liberando água como produto. Então, essa é a nossa definição de sal. Vejam vocês, ele é uma reação que vai envolver uma substância ácida, que nós já aprendemos que libera íons H+, uma substância básica, que são aquelas que se caracterizam por liberarem o radical hidroxila, o OH-. E os sais, a partir dessa reação deles, vão liberar água como um subproduto. Então, lembrando que na reação do sal vai ocorrer a liberação de água. Vamos observar. Nós temos um ácido representado aqui, o HCl, o ácido clorídrico, e temos a base representada também, o NaOH, que é o hidróxido de sódio. Então, da reação do ácido com a base, vai haver a liberação de uma molécula, vejam só, de água, bem como de formação de um sal. No caso, o sal formado é o HCl. Vocês sabem onde a gente encontra esse sal? É o nosso sal de cozinha. Então, o sal de cozinha, representado no nosso símbolo de HCl. Então, já aprendemos como que ele é formado a partir da reação de um ácido com uma base. E eles se caracterizam também por serem sólidos em temperatura ambiente, bem como eles podem ser solúveis ou insolúveis em água. Além disso, eles conduzem eletricidade quando dissolvidos em água, ou seja, são eletrolíticos. E as principais características deles são também, apresentam uma estrutura cristalina sólida à temperatura ambiente, que gira ali em torno de 37 graus Celsius. Apresentam também um alto ponto de fusão, que é quando se tornam do estado
líquido do estado sólido para o estado líquido, bem como um alto ponto de ebulição, que é do estado líquido para o estado gasoso. E a sua capacidade de conduzir eletricidade também é uma das suas características quando em estado líquido, ou seja, dissolvidos em água. E eles são geralmente solúveis em água, mas também podem ser insolúveis. E essas são algumas das características associadas aos sais. Vamos verificar agora uma reação de dissolução do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Temos representado essa reação de dissolução. Quando o NaCl ele é dissolvido em água, ele se separa em íons sódio, que é o Na+, e cloreto, que é o Cl-, como vocês podem observar, que compõe o nosso sal de cozinha. Esses íons livres permitem que a solução conduza eletricidade, pois os íons carregados movem-se livremente na água, facilitando o fluxo de corrente elétrica, e é por isso que sais dissolvidos são bons condutores de eletricidade. Vamos agora observar alguns exemplos de sais. Temos o cloreto de sódio, que já sabemos que se trata do sal de cozinha, bem como o carbonato de cálcio, como o sulfato de cálcio, que é encontrado, por exemplo, no giz para escrever em quadros negros. E temos também o bicarbonato de sódio, representado aí na nossa imagem pela fórmula NaHCO3. E, finalmente, nós vamos chegar na quarta função inorgânica, que é os óxidos. Os óxidos, eles são compostos binários que contêm oxigênio ligado a outro elemento, ou seja, sempre vai ter um oxigênio e um outro elemento, normalmente um ametal. Certo? E quais são os tipos de óxidos? Nós temos óxidos ácidos, básicos ou neutros. Eles são classificados nesses três tipos principais. Os ácidos reagem com bases formando sal e água, que são exemplos o SO3, o gás carbônico, o CO2, que são básicos. Já os óxidos básicos, eles reagem com ácidos, formando o sal e água. E temos os óxidos neutros, que não reagem com água. São os com água, ácidos ou bases, e por isso se caracterizam como neutros, já que não sofrem reação com nenhuma dessas substâncias. Vamos agora ver os óxidos do tipo ácidos. Eles reagem com a água, formando ácidos. Temos o exemplo do dióxido de carbono na fórmula CO2, onde reagindo com a água, representado pela fórmula H2O, temos aí a formação do H2CO3. Assim, quando o dióxido de carbono reage com a água, ele forma o que chamamos de ácido carbônico, uma reação que ocorre naturalmente na atmosfera e nos oceanos. O ácido carbônico ele é fraco e se dissocia parcialmente, liberando íons H+, o que contribui para a acidez da solução. Já os óxidos básicos, eles reagem com a água, formando base, por isso que vem seu nome, um óxido básico. Temos aqui o exemplo do óxido de cálcio. Quando o óxido de cálcio, conhecido como cal-viva, que é um material fundamental usado na construção civil, por exemplo, em argamassas, bem como também utilizado para a estabilização de solos ácidos, então é utilizado também na agricultura, ou seja, para correção da acidez do solo e também em tratamento de água e diversas aplicações industriais que apresentam essa cal-viva. Quando esse óxido de cálcio, conhecido como cal-viva, reage com a água, ocorre uma reação exotérmica, ou seja, onde há liberação de calor e a formação do hidróxido de cálcio, que é uma base forte. Os óxidos neutros, por sua vez, eles não reagem nem com água, nem com ácidos, nem com os óxidos. E nós temos alguns exemplos aqui, como o monóxido de carbono, CO, a própria água na fórmula H2O, o óxido nitroso, N2O, o monóxido de nitrogênio, NO, bem como o óxido de dinitrogênio, o N2O. Esses óxidos neutros ou indiferentes são compostos de oxigênio com ametais, que não reagem com água, ácidos ou bases, e apesar de serem reativos em outras condições, sendo os principais exemplos os que nós temos citados aqui e que se apresentam para vocês.
Algumas curiosidades sobre os óxidos são que a maioria dos metais é extraída de minérios, e os quais são ricos em óxidos. A exemplo do xenônio, que apesar de ser um gás nobre, consegue formar dois óxidos, o XeO2, o dióxido de xenônio, e o XeO3, o trióxido de xenônio. Vamos entender um pouco mais sobre esses óxidos. Aqui nós temos dois exemplos, o N2O, que é o óxido de nitrogênio, e é conhecido como gás hilariante ou gás do riso, e é muito utilizado como anestésico. Ele se apresenta na forma de um gás incolor que causa euforia e riso, e ele é utilizado na medicina para anestesia e analgesia, e também utilizado na odontologia. Já o gás carbônico, a nossa segunda substância aqui, representado pela fórmula CO2, ela é essencial em bebidas gaseificadas, como refrigerantes, águas com gás e cervejas, para criar bolhas e uma sensação de efervescência, bem como aquela sensação de refrescância, realçando o sabor e agindo como conservante natural. Então, são algumas curiosidades sobre os óxidos, mas vamos relembrar de todas as funções inorgânicas que falamos hoje? Os ácidos, eles são substâncias que liberam o H+ em solução aquosa. Já as bases são os compostos que liberam os íons hidróxido. Então, temos que gravar, bases liberam íons hidróxido quando dissolvidos em água. Já os sais, eles são resultado da reação entre o ácido e uma base formados por íons positivos e negativos. E os óxidos, por sua vez, são compostos binários formados por oxigênio e outro elemento. Então, ácido liberam íons H+, básicos liberam íons OH-. Sais, resultado da combinação de um ácido com uma base e que libera água também formando sal. E o óxido formado por dois elementos. Um deles sempre o oxigênio, por isso é chamado de óxido, e um outro elemento. Alguns exemplos dessas substâncias é o ácido clorídrico, como um ácido, o hidróxido de sódio, o NaOH, como base, o NaCl, que é o nosso cloreto de sódio, sal de cozinha, como um sal, e o óxido, o dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico. E essa foi a nossa aula de hoje sobre funções inorgânicas.